Oi pessoal, hoje eu resolvi fazer um videozinho explicando um pouquinho como é que é o processo de gravação dos podcasts, né? Nós estamos aqui na AudioArt, tô entrando aqui, eu pedi licença para o Cláudio, tô entrando aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é o processo da gente fazer os podcasts, etc. Tá? Então nós estamos entrando aqui, pode vir comigo? Tudo bem? Pode ir. Aqui nós vamos entrar na área do estúdio. Na área de estúdio, né? Aqui nós temos as portas aqui para isolar. As portas aqui para isolar. E aqui, ó. Aqui nós temos... Pode vir. Aqui nós temos o Cláudio. Vamos lá, cara. Esse é o homem que, eu brinco, tira todos os meus gaguejados e corrige tudo, né? Ele já está virando especialista em projetos aí, né? Fala só um pouquinho como é que é o processo, né? Nós estamos aqui na área. Na outra parte ali, daqui a pouco eu vou mostrar. Essa área que a gente chama de técnica. E a gente grava o Ricardo que fica no aquário, a cabine que a gente chama de aquário. E depois de gravado a gente edita, tira uns ciscozinhos, poucos que ele deixa na gravação, edita e manda para ele por É por isso que quando eu faço os podcasts, às vezes diretamente ao vivo, eu peço desculpa pela qualidade do áudio, porque fica às vezes um monte de gaguejado, tudo, porque aqui... Alguns mais alto que o outro. Mais alto que o outro, exato. E aqui, o mais interessante é que eu faço isso sem ler, né? Eu não estou lendo, então os erros são, claro, naturalmente muito maiores. Mas aqui ele edita tudo, etc. Ele coloca no FTP e manda isso para mim. Então isso aí, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho como é que é o meu processo de gravação, tá certo? E aí pessoal, estamos aqui dentro do aquário, né? Ou seja, é aqui que a gente grava os podcasts, né? Eu tenho aqui aqui eu controlo e escuto as orientações do Cláudio, o Cláudio está lá fora. E aqui, pode chegar aqui, filmar aqui essa parte lateral, vocês vão ver que aqui eu tenho uma lista com os temas de podcast. Então o que eu faço? Eu venho aqui e vou colocando as informações aqui, os pedidos de tema, as ideias que eu vou gravar. E eu tenho também aqui um relógio que acompanha mais ou menos, porque são 5 minutos de podcast, então eu tento aqui manter. Então eu vou falando, e vocês vão ver agora, nós vamos acompanhar a gravação de um podcast, é simplesmente o seguinte, eu vou colocar isso na cabeça aqui, vou dar um ok pro Cláudio, o Cláudio vai liberar o áudio, eu vou ouvir aqui, vocês não vão escutar, eu vou ouvir aqui, e aí o nosso podcast começa normalmente, nós vamos mandar brasa aqui no podcast, tá ok, pessoal? Bem, esse podcast que eu vou fazer é um podcast de um pedido da Maria Helena Cardoso, Bernardo Randall e Marco Aurélio. E eu adorei o título, inclusive acho que vai ser esse o título oficial, é assim, gerente de projetos é tudo igual? Ou seja, a especialização vale, não vale, até quando ela vale. Então é isso que eu vou fazer, vocês vão acompanhar um pouquinho, né? Ou seja, como é que a gente grava aqui o podcast, tá ok? Bem, agora eu vou colocar... Vamos lá, Cláudio? Bem, então agora vamos começar aí a gravar um podcast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, essa semana eu vou atender aqui a um pedido de tema. Eu achei inclusive o título super interessante, é assim, gerente de projetos é tudo igual? Foi um pedido da Maria Helena Cardoso, Bernardo Randall e Marco Aurélio, né? Nós tivemos três ouvintes aí que pediram. E qual que é o objetivo aqui? É falar um pouquinho o seguinte, será que a minha experiência como gerente de projetos, por exemplo, em tecnologia, pode ser aplicada na indústria de petróleo? E aí eu queria contar um pouquinho a minha história, né? Eu comecei fazendo gerenciamento de projetos basicamente na área de tecnologia, apesar de ser engenheiro químico, eu comecei na área de tecnologia. E hoje eu praticamente não tenho mais projeto na área de tecnologia, a maior parte dos projetos que eu gerencio hoje são relacionados à área de infraestrutura, à área de petróleo, etc. E qual é a grande característica de um gestor, ou de um gestor competente de projetos? É a capacidade que ele tem de fazer as pessoas que têm habilidade especializada trabalhar e produzir o resultado de projetos. Então, ou seja, quais são as características que dominam um excepcional gerente de projetos? Uma grande habilidade de se comunicar, uma grande capacidade de pensar estrategicamente, de conectar. Eu brinco, é como se fosse um jogo de Lego. A grande habilidade que ele tem de conectar, de compactar
aquela informação. E isto se torna muitas vezes mais importante do que a técnica e do que o conhecimento técnico. Então, por exemplo, por que não uma pessoa de tecnologia gerenciar um projeto de engenharia? Eu não vejo nenhum problema, inclusive eu acho até, isso é um recado, porque muitos desses que me pediram o tema são da área de tecnologia. Eu acho a tecnologia, as pessoas da área de tecnologia extremamente ágeis, extremamente rápidas e ultra capazes para poder gerenciar projetos em outras áreas, porque elas têm esse conceito, esse ritmo, né? Na área de tecnologia tudo é muito mais acelerado. E o que eu digo e o conselho que eu dou é que um grande gerente de projeto ele é multidisciplinar. Ele é multidisciplinar, então ele consegue fazer o projeto num banco, mas ele consegue também fazer o projeto numa indústria de petróleo, ele consegue também fazer projetos na área de tecnologia, na área de hotelaria, na área de turismo, e isso tudo vai dando a ele, é claro, à medida que ele vai tornando cada vez mais variável o tipo de projetos que ele faz, isso vai dando uma bagagem para o gerente que vai tornando ele realmente um profissional muito mais amplo do que um profissional específico. A disciplina gerenciamento de projetos é uma disciplina ampla. Se a gente for ver, olha, eu já tive aluno em curso de MBA que é padre, fazendo trabalhos sociais, por exemplo, nas comunidades do Amazonas e fazendo curso de gerenciamento de projetos, e por que não? Então, ou seja, o gerenciamento, isso é uma das coisas mais fascinantes do gerenciamento de projetos, é a capacidade dele se adaptar a basicamente qualquer tipo de negócio. Então, por exemplo, quando a gente pega um curso de gerenciamento de projetos, a gente vê alunos, é lógico, a gente em alguns momentos a gente vê um grupo maior de engenheiros, um grupo maior de pessoas de tecnologia, mas eu acho que esse conhecimento é intercambiável quando você tem um bom domínio metodológico, quando você tem um bom entendimento do escopo, quando você tem um bom entendimento dos prazos, um bom entendimento da área financeira, uma boa gestão de risco. E isso independe. Então eu posso estar fazendo isso dentro de um centro de pesquisa, ou eu posso estar fazendo isso dentro de um processo de aquisição por um banco, ou fazendo isso dentro da implementação de um ERP. Essa multidisciplinaridade é que dá. E o mercado, olha, eu atuo para muitos clientes contratando profissionais para gerenciamento de projetos. E eu acho extremamente relevante a experiência em projetos. Mas por favor, eu não quero que ninguém me entenda mal, mas eu acho menos relevante talvez o seu background de formação, etc. Eu, por exemplo, apesar de ser engenheiro, a engenharia me ajudou enormemente na parte matemática, etc. Mas eu tenho inúmeros clientes que não têm nada a ver com engenharia. Nada a ver com engenharia. E isso não me torna, vamos dizer, menos competente ou menos competitivo nesse tipo de situação. Então, com isso a gente consegue abrir o mercado, né? Ou seja, a gente consegue o conceito de gerente de projeto especialista ou gerente de projetos generalista. Na verdade, eu sou muito mais da linha do generalista, ou seja, um grande negociador, um grande planejador, uma pessoa capaz de colocar no papel as ideias, uma pessoa capaz de motivar e de orientar as pessoas. É claro, dentro da equipe do projeto tem que ter especialista, é óbvio. Agora, não necessariamente o gerente de projeto tem que ser um especialista. É claro, se ele tiver todas essas habilidades e for um especialista, pô, é ótimo, maravilhoso. Agora, cuidado para não escolher só um especialista e acabar penalizando as outras habilidades que são inerentes de um grande gerente de projetos. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até aí a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá, um abraço. Isso aí, o Cláudio já me deu o ok lá do outro lado. Estamos com um podcast aí gravado. Vocês vão estar ouvindo ele daqui a um pouquinho. Um grande abraço.